de um japonês que a gente resolveu. Um japonês, ele foi demitido, né? Injustamente, ao nosso ponto de vista, lógico, né? Conforme o caso foi exposto pra gente, esse japonês, nós entendemos que foi injusto, demissão injusta. Então entramos em negociação com a empresa, foi várias vezes. Aí esse japonês, quer dizer, o Shacho, né, japonês, né, não aceitou a nossa versão, não aceitou, quer dizer, que foi demitido injustamente. E sim, o Shacho demitiu justamente, né, pelo motivo que ele não produzia dentro da empresa. Bom, chegando um ponto que não mais deu para negociar com a gente, aí arrastamos esse japonês para um tribunal. Arrastamos o Shacho para o tribunal, né? Nesse contexto de processando o japonês, né, no tribunal, mais ou menos foi uns 2 anos a briga no tribunal. Resumindo, durante os 2 anos, como não deu acordo durante o tribunal, aí o juiz marcou uma data para o mês tal, um dia tal do mês tal, para sair a sentença. Exemplo que seja dia 10 de março. Eu não vou falar a data certa para não identificarem o caso, tá? Então, vamos supor que o juiz marcou a sentença para dia 10 de março do próximo mês. Aí, o que aconteceu durante esse intervalo? Quando chegou no dia 9 de março, um dia antes da sentença, esse Shacho japonês, ele foi no tribunal e tirou o processo, dizendo que aceita a nossa reclamação e que pagaria todos aquelas que a gente estava querendo, indenizando o japonês, tudo, e pegando ele de volta. Quer dizer o quê? Não aconteceu a sentença. Caso acontecesse a sentença do dia 10, vamos supor que a empresa fosse condenada no dia 10, aí ia estampar em vários jornais, televisão, lógico que isso aí seria mérito pra gente colocar, que saísse na televisão, nos jornais, porque a empresa foi condenada, porque mandou embora injustamente, fulano de tal. E iria ser assim estampado nos jornais, né? Mas como o japonês, o Shacho, ele recolheu, aceitando a nossa requisição, pagando no dia 9, quer dizer, acertando a conta com o japonês no dia 9, não aconteceu então a sentença no dia 10. Resumindo, nós não sabemos também que iríamos ganhar no dia 10, né? Nós só podemos falar que para ele ter ir lá retirado o processo e pagado tudo que a gente estava querendo para o japonês, significa que, ao nosso entendimento, significa que nós iríamos ganhar a sentença. E o Shacho, o empresário japonês, ia perder a batalha no tribunal. Quer dizer, isso fica sendo só um gosto nosso, um sentimento nosso de sindicato, pensa assim, né? É assim que a gente iria ganhar. Então, mas a gente, como não temos a sentença em mão, nós não podemos falar nesse nível de que ganhamos aquela briga no tribunal e a empresa foi condenada. Condenada, entre aspas, não podemos falar. Quer dizer, não acontecendo a sentença, significa que a empresa não foi condenada, e sim a empresa resolveu fazer um acordo. Significa isso. Antes da sentença, significa que houve um acordo. A empresa baixando a cabeça e pagando. Pronto, de todos os ângulos que se vê, o sindicato ganhou no sentido de acordo, mas que ganhou com a empresa condenada, não. Pronto.
Se na sentença o juiz condenasse a empresa em cima do que estávamos pleiteando contra a empresa, que era o que? Demissão injusta, estamos pedindo para que anule a demissão. Anulando a demissão no dia 10, exemplo que acontecesse a anulação da demissão no dia 10, com a sentença, significa desde 2 anos atrás, quando o japonês foi demitido, significa que na sentença o juiz poderia estar sentenciando a empresa, condenando a empresa a pagar os salários atrasados desde 2 anos atrás. E dentro da sentença, pode ser que o juiz também colocaria que, por exemplo, quando anula-se a demissão, o juiz anula a demissão na sentença, ele condena a empresa desde o dia da pronunciação da demissão pela empresa, o juiz condena a empresa a pagar os salários atrasados desde essa data quando a empresa pronunciou a demissão, caso o juiz entendesse como foi injusta. Então o juiz condena a empresa a pagar os salários atrasados desde a data da pronunciação da demissão. Pronto, resumindo, se foi 2 anos atrás que o japonês foi demitido, então 2 anos atrás, desde a data tal, pague o salário imediatamente, os salários atrasados. Resumindo, se o juiz anulou a demissão desde 2 anos atrás, significa que ele ainda continua sendo funcionário ainda, gente, na sentença. Então, na sentença significa que pague os salários atrasados desde 2 anos atrás. Quer dizer, se o juiz anulou a demissão, significa que aquela demissão não existe, não existiu. Então, por isso que dá o entendimento de pague os salários atrasados desde 2 anos atrás. Aí, na sequência, se o entendimento é esse, então eu sou ainda funcionário? Exatamente, eu ainda Mada Shain de Arukoto. Eu ainda sou Mada Jiryuin de Arukoto. Como eu sou Mada Jiryuin de Arukoto, então significa que eu, sendo funcionário, então eu me deu o meu trabalho de volta. Dando o meu trabalho de volta e a empresa não dando o trabalho de volta, sendo que o direito significa dessa forma, o entendimento jurídico, significa que a empresa não dando o shigoto, tem que continuar pagando os salários atrasados, os salários daqui para frente, significa, mesmo sendo a data da sentença hoje, por exemplo, significa que 2 anos atrás paga os salários e a partir de hoje também continue pagando salários, ou dê o trabalho a partir de hoje. Na sentença não fala para pagar os salários daqui para frente, e sim na sentença ela só anula a demissão. Anulando a demissão significa esse contexto no futuro, que continue dando trabalho para ele, porque ele não, eu não considero essa demissão como injusta. Então, como foi injusta, continue dando trabalho para ele. Então aconteceu esse caso de um japonês, né, que ficou frustrante, entre aspas, que a gente não conseguiu ter a sentença em mão. Daí então seria mais um troféu que ganhamos no sentido de empresa condenada, a empresa foi condenada. Não, esse troféu nós não temos no sentido de condenação. Ficou essa parte de frustração pra gente, né? Mas teve outro caso comigo, né? Quando eu processei uma empresa, quando ela me demitiu injustamente, negociando com a empresa, e a empresa não abaixou a cabeça, a empresa não aceitou negociar com a gente, quer dizer, não aceitou negociar comigo, né? Aí eu arrastei a empresa para o tribunal. Dentro do tribunal foi 9 meses durante o tribunal. Durante esses 9 meses, a empresa não abaixou a cabeça, quer dizer, o juiz condenou a empresa a pagar os meus salários atrasados desde 9 meses atrás. Quer dizer, 9 meses atrás só no tribunal, quer dizer, foi 1 ano mais ou menos, 1 ano
de salários não pagos, que a empresa foi condenada. O juiz condenou a pagar meus salários durante um ano. E como o juiz anulou a minha demissão, significa que eu continuo sendo funcionário da empresa. Aí a empresa não deu o trabalho para mim depois da condenação. O que aconteceu? A empresa teve que continuar pagando os meus salários. Eu fui recebendo salários todos os meses porque a empresa não me deu trabalho. Eu tendo o direito de trabalhar, a empresa não tendo trabalho, e eu com a condenação em mão, a condenação da empresa em mãos pelo juiz, significa eu quero trabalho. Então, se não tem trabalho, significa que eu tenho direito dos salários relativo àqueles meses que a empresa não me deu o trabalho. Então, eu tive também essa sentença. Então, conforme a sentença que eu tive condenando a empresa, a gente esperava também que essa mesma condenação que eu consegui ter em mãos iria produzir para esse japonês também. É o mesmo típico de demissões injustas nos tribunais de justiça. Eles têm esse entendimento de kaikomuko. Kaikomuko anula-se a demissão. Quando é futou ni kaikou sareta baio, né? Quando se demite injustamente. Daí tem sim o kaikomuko, né? Demissão injusta, anulado demissão, quer dizer. Então teve esse caso lá atrás, por isso que eu quis fazer esse vídeo para reportar para vocês. Tem bastante empresas que são processadas, mas também que não saem muito nos jornais, em televisões, porque antes da sentença, antes da empresa ser condenada, durante o tribunal, há vários acordos durante o tribunal. Dentro de vários processos que abrimos, ou não só como nós abrimos, eu estou falando no sentido de quando pessoas abrem processo contra outro, quando abre processo contra a empresa e assim por diante. Estou falando de processos. Quando abre-se processos nos tribunais, a vantagem lógico, fazer acordo. Se você faz acordo, você ganha bastante com isso, no sentido de tempo. Você reduz bastante tempo, você reduz estresse e você poupa dinheiro, porque você tem que ficar gastando, você vai ter que ficar faltando no trabalho para ir nas audiências. E é um conjunto de gastos, né? Estresse e gasto financeiro e tempo, principalmente, que vai te consumindo, enquanto você pode estar fazendo outra coisa, mas você tem que estar ali intertido com o processo. Quer dizer, durante o tribunal, o processo do tribunal, é vantagem sim você fazer acordo. Eu recomendo fazer acordo, mas por isso que vários processos que acontecem não se saem muito em televisões, não se saem muito em jornais, porque muitos desses processos aconteceram acordos, né? E isso que não se ouve muito falar, né? Tá? Então, meu conselho é fazerem acordo para aqueles que têm interesse em processar. Ok, gente? Tô lembrando de uns casos aí, falando para vocês nos vídeos, para que vocês tenham noção. Lógico que o que eu tô colocando nos vídeos é para aqueles que já sabem, fecham os ouvidos, deixam a informação para aqueles que não sabem, né? Então, passar um pouco da experiência que eu tenho para somar com o que vocês já têm, né? Não é um sabidão aqui falando, ditando regras e olha, é assim que tem que fazer, nossa, é assim que acontece, né? É assim que acontece, é assim que eu fiz,
é em cima da minha posição, em cima do que eu já fiz, do meu trajeto, aí eu tenho como conhecimento de causa, aí eu passo nos vídeos. Tá, então não que aqui é a regra geral para o Japão, é uma coisa que eu, como experiência, estou passando nos vídeos, tá? Cada um em partes diferentes no Japão, fazendo vários processos, vai ter outros ângulos também de se ver, né? Assim como o meu. Então, não só o meu ângulo de ver é o correto. Tem vários tipos de processo em várias regiões. Para quem não sabe também, por exemplo, região de Tóquio, região de Osaka, Mie, Aichi, se abre processo nessas diferentes regiões, há entendimentos diferentes dos tribunais, há entendimento diferente também dos juízes, né? Então é uma incógnita, não é uma regra específica, não é uma regra 1 + 1 igual a 2, vai ser o Japão inteiro. Todo mundo pensa, quando se fala em processo, todo mundo está usando suas cabeças. Os advogados usam suas cabeças, juízes, promotoria, tudo usam suas cabeças. Então é uma variedade de pensamentos que daí então pode sair sim diferentes sentenças, diferentes resultados, né? Por isso que a forma minha de pensar, eu também entendo que não é a única, por exatamente saber disso, né? Tá, gente? Espero que tenha entendido um pouquinho do meu raciocínio, ok? Um abraço para vocês, tenham um bom sexta, né? Bom sexta-feira para todo mundo. Gambarimashou.